E nossa convidada agora é a professora Eliabe Isabel, né? E ela tem 55 anos na educação pública e privada, né? Ela também está nativa ainda na Escola Pio XII, né? E ela vai contar um pouco para a gente sobre a história da educação em Itabuna. Bom dia, Eliabe. Bom dia. É um prazer estar aqui com você. Esse convite, para mim, tem um significado muito importante, exatamente porque hoje é o aniversário da nossa Itabuna, 113 anos. Eu nasci, cresci, trabalho ainda e vivo em Itabuna. Amo a minha terra, amo a minha cidade. Muito bom contar com a sua presença aqui, Eliabe. Você, né, que foi fundadora, né, da Escola Pio XII, vai conversar com a gente um pouco sobre a educação e sobre como eram as coisas antigamente, como é hoje, o que mudou, né? Para começar, conta pra gente quais foram as primeiras escolas de Itabuna que a senhora sabe que existiram, né? Nós tivemos aqui um jornalista, ele também era escritor, historiador, Adelindo Kfouri. Então ele tem como registro, o primeiro registro, 1876. Olha. Itabuna era Tabocas e era um distrito de Ilhéus. Foi a primeira escola. Depois surgiram outras, já com o intendente Firmino Alves e também a seguir com o intendente Olinto Leone. Era uma escola simples. Essas primeiras surgiram em um local chamado Burundanga, que hoje é chamado de Bananeira, e na Rua da Areia, que é uma rua depois da Barão Branco. Uma rua simples. E uma escola assim, padrão. Uma sala, sem nenhum recurso. Nós não tínhamos nem aonde brincar. Também não tínhamos recreio. Tá vendo como é? Era um ensino basicamente de língua portuguesa, matemática. Olha só. Tanto que os estudantes daquele período desenvolveram um raciocínio lógico abstrato muito grave, muito sério, que nós tínhamos que saber de cor a tabuada. E fazíamos muitos cálculos. Eu vou ser muito sincera para você. Eu sei calcular mentalmente mais rápido do que usando a calculadora. Porque já treinou desde pequena. Exatamente. Então depois vieram algumas escolas municipais, inclusive ainda com o intendente Henrique Alves dos Reis. Eu conhecia a foto dele na casa de Dona Sorazinha. Eu ficava na sala olhando aquela foto, era uma pintura muito bonita. E para o lado que eu andava, os olhos dele me seguiam. Isso eu nunca esqueci. Tá, marcou assim a minha adolescência. E começaram depois a surgir as escolas públicas. Algumas professoras naquela época se destacaram, como uma professora chamada Rosa, apelidada de Rosa Camarão, porque ela era muito vermelha. Lúcia Oliveira, que depois virou nome de colégio. Sim, eu estudei lá. Brasília Baraúna, que também virou nome de colégio. É verdade. Então foram professoras que se destacavam. A educação de Itabuna era muito elementar, era muito simples. Então, os filhos dos coronéis, dos fazendeiros, dos comerciantes prósperos, iam estudar ou em Ilhéus ou em Salvador. Os que tinham mais condição, iam para Salvador. Aí as moças estudavam no Instituto Feminino da Bahia. E os rapazes no Colégio Central. Era separado homem de mulher? Era o Instituto Feminino só mulheres, internas, tinha internato. E o Colégio Central, ele era mais popular, já era público, mas recebia, eu acho que homens e mulheres, aí eu não sei lhe dizer. E muitos também estudaram em Ilhéus, como foi o caso de Lindaura Brandão, que depois passou a ser diretora do Colégio Divina Providência. Esses nomes que a senhora citou, professora, de mulheres que se tornaram nome de escolas, hoje em dia escolas estaduais, escolas públicas, né? Quais foram as pioneiras, né, da educação em Itabuna? A senhora sabe dizer? Lúcia Oliveira,
que depois foi construído aquele prédio que existe até hoje. Aquele prédio hoje virou uma creche, mas já teve uma longa história de educação. Inclusive a minha mãe estudou no Lúcio Oliveira. Eu estudei, era muito boa. Tinha um pé de cajarana, não sei se ainda preserva aquele pé enorme de cajarana na parte central. Na parte central. Minha mãe faleceu no dia 30 de maio com 98 anos. E ela estudou aos 12. Então, pelo menos mais de 90 anos o colégio tinha. Sim. Não é? Depois surgiu uma escola no bairro da Conceição, feita ao lado da casa da família Santana, e foi seu Antônio Santana, conhecido mais como marinheiro, e ele colocou aquela escola para que as filhas fossem professoras. A escola chamava-se Escola General Osório. Hoje ela está localizada em outro espaço, um colégio estruturado, bem montado, já ali na parte próxima ao espaço cultural, próxima à Câmara de Vereadores. Depois surgiu o Colégio Divina Providência. O Colégio Divina Providência foi fundado por Monsenhor Moisés e tinha os vicentinos como os administradores. Eu quero ressaltar aqui a figura do senhor Celso Fontes. Ele foi muito importante para montar, estruturar o Colégio Divina Providência, que também passou a ter freiras e era um colégio interno. Eu tenho uma prima que hoje ela mora nos Estados Unidos, é cidadã americana, tem 80 anos. E ela passou uma boa parte da infância e adolescência internada no Colégio Divina Providência. Eu fui aluna do Divina Providência. Então, é um colégio que eu sempre tive um amor muito grande e tinha Dona Lindaura Brandão como uma referência. Inclusive até para pintar as minhas unhas. Porque ela pintava as unhas de rosa. Você achava bonito? Eu achava, era muito elegante, muito firme, muito forte. Inspirou. E os alunos tinham, assim, uma admiração e respeito muito grande por Dona Lindaura Brandão. E eu estudei lá de 1961, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, porque já tinha surgido desde 1958 o colégio estadual. Mas minha mãe tentou me matricular no colégio estadual e lá não aceitaram porque eu só tinha 10 anos. Tinha um limite de idade? Tinha. Aí minha mãe conseguiu para mim, com o doutor Celso Fontes, uma bolsa de estudos no Divina Providência. Ele pegou na minha cabeça e disse, será que passa na admissão ao ginásio? Naquela época nós tínhamos uma admissão ao ginásio muito difícil. Para aprovação. E aí ele falou, você tem que ficar entre as 10 primeiras para poder ganhar a bolsa. Minha mãe o que fez? Conseguiu um livro de admissão ao ginásio emprestado, me trancou no quarto 30 dias e me fez ler aquele livro da primeira página. Um livro grosso, alto, eu tinha que falar alto. E fiz a admissão ao ginásio, fiquei no 6º lugar, ganhei a bolsa. Que bom, né, professora? Na sua época tinha a educação de palmatória que batia na mão assim com a régua de madeira, ou esse tipo de coisa? Quando eu era criança, minha mãe me colocou em uma escola de uma professora leiga, porque os primeiros professores de Itabuna, eles eram leigos. Depois vários advogados viraram professores, médicos também e padres viraram professores. Na minha infância, minha mãe me colocou em uma escola, era multisseriada, do 1º ao 5º ano, eu tinha 5 anos. Porque a escola pública só aceitava a partir dos 7 anos. Então eu fui para essa escola, tinha eu com 5 anos e tinha mocinhas com 15. A professora, como ela poderia dar aula para crianças de 5 anos a 15? Claro que ela tinha mais atenção para os mais velhos. E eu ficava ali prestando atenção e muitas vezes quando ela fazia perguntas
principalmente de história e geografia, aos alunos adolescentes, eu respondia. Já estava sabendo. Mas ela tinha uma régua grande e ela batia nos alunos. Quando errava? Quando errava, quando não sabia a tabuada, quando procedia mal. Eu lembro que um dia ela bateu em um aluno em volta do poste. Já tinham colocado energia elétrica no bairro da Conceição. Porque na minha infância não tinha energia elétrica. Quando eu tinha Era candeeiro, vela. Candeeiro, vela, alguns podiam mais saladinho, mas a energia não existia. Não existia. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 3 Isso anos. aqui. Isso era que ano do candeeiro? 1954, 55, Sim. 56, ainda era placa, tinha placa, tinha candeeiro e vela. Coisa que eu tinha mais, essa saída da nossa casa, que era na casa da minha avó, me segura no candeeiro. Ah, eu tinha vergonha daquilo. Toda a vida eu fui assim meio, sei lá, diferente. Professora, a senhora foi a fundadora da Escola Pio XII, né? Pode compartilhar um pouquinho dessa história. Inclusive tem fotos aí, Rafa, que eu coloquei da Escola Pio XII. E tem uma foto mais antiga da escola, há 50 anos, né? Os alunos no desfile. Você coloca aí que ela vai comentar sobre essa época. Você disse que eu tenho 55 anos. Não é mais não, na verdade são 56. Porque eu ensinei, no meu primeiro ano, eu ensinei em Itaju do Colônia. Foi uma experiência... Tem mais experiência ainda. Única e difícil. Tá vendo? Porque pela manhã eu ensinava o primeiro ano, crianças de 7 a 14 anos, sem nenhum recurso. Eu tinha que fazer os cadernos todos à mão. À tarde eu era professora de geografia no ginásio para adolescentes. Olha... Por que eu era professora de geografia? Simplesmente disseram, você vai ensinar geografia. E eu fui acabou. ensinar geografia. Tudo bem, né? E à noite nós tínhamos uma classe de adultos. Eu também ensinava geografia. Essa classe de adultos tinha uma característica interessante. Eu também vi repetir aqui em Itabuna, quando eu fui nomeada e vim para Itabuna. A maioria dos alunos levavam o candeeiro e colocavam em cima da carteira. Um risco, né, de queimar. Porque naquela época era difícil até comprar um óculos. Porque à noite, né, professor, tinha que enxergar. Quando eu digo aquela época, porque isso foi em 1967. Eu me tornei professora em 1966, no Colégio Divina Providência, o curso de magistério. Sim. Então, eu passei um ano em Itaju, um ano difícil, uma aprendizagem muito grande para minha vida. Eu tinha uma vida assim muito voltada só para lá, para a família, para a igreja. De repente eu me vi num mundo totalmente diferente do meu. Minha irmã, nesse ano, era auxiliar dessa escolinha e ela tinha sido aluna da proprietária da escola. E aí eu ensinei um ano. Só que em julho a professora foi embora de Itabuna e nos deixou tomando conta dessa escola. No final do ano a escola acabou. E nós ficamos, minha irmã se formou em professora, ficamos as duas desempregadas. Aí algumas mães daquela escola, remanescentes daquela escola, nos convidaram para nós colocarmos uma escola. Por que vocês não colocam uma escola? Vocês foram tão boas tomando conta dessa escola. Tá vendo? Aí começamos, eu e minha irmã, a Escola Pio XII. Na época, a escolinha. Nessa foto que você tem aí, ainda é escolinha. Ainda na farda tem uns patinhos. Os 3 patinhas. Sim. Porque era uma escolinha infantil. Infantil. Começamos com 36 crianças. No ano seguinte tínhamos dobrado a quantidade de alunos. Muito bom. Depois minha irmã deixou a escola por uma série de fatores. Casamos, mas eu fui nomeada para o estado em 69. Fui trabalhar à noite. Trabalhei um ano na sala de aula, na Mangabinha. Sim. No ano seguinte eu fui ser coordenadora do ensino noturno de jovens e adultos. Muito e fiquei bom. 24 anos responsável pelo ensino de Itabuna à noite. Que responsabilidade. Muita, porque eram 12 colégios, cada um nos bairros mais difíceis de acesso naquela época. Professora Eliabe, é uma honra ter a sua presença aqui, contribuindo um pouco com a história de Itabuna na parte da educação. O nosso tempo hoje foi curto, né? Nós tivemos aí um problema aí com a queda de energia, enfim, mas deu para falar um pouquinho
né? Mostra, Rafa, as fotos aqui que ela colocou dos alunos na peça no Candinha Dória, fazendo a peça do Romeu e Julieta, né? Que também faz parte da Escola Pio XII, e a Escola Pio XII também faz parte da história de Itabuna. Né? Porque a gente já vai encerrar aqui. Quero agradecer a presença da professora Eliabe Isabel, né? Quero mandar um abraço para Raquel Rocha, que indicou aí a Eliabe também, né? Para trazer aqui para o nosso programa, né? E pode deixar o seu comentário enquanto o Rafa vai colocando a imagem. Raquel Rocha é psicóloga, psicanalista, terapeuta familiar. É uma pessoa por quem eu tenho, assim, um carinho, uma admiração, um respeito muito grande. Confio no trabalho dela como profissional e sempre estou pedindo que ela me arranje uma vaga para mais uma criança. Agradeço poder estar aqui nesse momento. Eu tinha, assim, muito mais coisas para falar sobre a educação, mas infelizmente o tempo ficou pequeno por causa da queda de energia. Ia falar um pouco do tempo que a escola era só giz. E atualmente, como nós trabalhamos com plataformas de educação, mudou. Mas fica para outro momento. Com tem prazer, muita história muito rica. Agradeço a você, Bárbara, e a toda a população que está nos assistindo. E quero parabenizar a nossa Itabuna pelos 113 anos e por nós podermos estar aqui contribuindo para a educação da nossa cidade. Um abraço a todos. Obrigada. Muito bom. A gente que agradece, né? Também quero parabenizar a Itabuna, né? Pelos 113 anos e dizer aos itabunenses que fiquem firmes aí, que acreditem nos seus sonhos, né? E que a gente também preserve aí a nossa cidade para que ela permaneça aí, esse patrimônio, né? E cada dia mais, que também a gente tenha consciência na hora do voto, né? Para a gente eleger aí os candidatos que realmente trabalham, né? E fazem acontecer.